Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então bem-vindos à nossa aula 2 de padrões arquiteturais, né? Na verdade a segunda parte da nossa aula, no qual a gente vai falar sobre a arquitetura em camadas, tá? Então vamos lá, falando um pouquinho sobre o padrão arquitetural que usa a arquitetura em camadas. Nesse padrão, o sistema ele é organizado por meio de camadas, assim como o nome dele fala, né? Só que de forma hierárquica. Você tem sempre uma camada sobre a outra, né? Se for pensar nelas como se fosse uma pilha. E um detalhe é que cada camada somente pode usar serviços da camada anterior, ou seja, a camada N só pode usar serviço da camada N-1. Esse padrão de arquitetura em camadas ele é muito utilizado em redes de computadores e sistemas distribuídos, né? O próprio modelo OSI, que é um modelo que define a função de cada camada dentro de um protocolo, né? Ele usa, igual a gente está falando, um modelo em camadas no qual você tem 7 camadas, tá certo? Então, aqui a gente tem um exemplo da arquitetura em camadas. A gente pode pensar essa arquitetura em camadas como se fosse um bolo, né? Então a gente tem várias camadas aqui, uma sobre a outra, empilhada sobre a outra, no qual a gente tem contato somente entre camadas adjacentes, né? As camadas próximas que podem trocar dados. Qual que é a vantagem da utilização da arquitetura em camadas? Né? A primeira vantagem é que é simples de entender, vai facilitar o entendimento, porque vai quebrar a complexidade do sistema e a arquitetura. Né? Então você tem, às vezes, um sistema complexo, mas você consegue ver ali partes dos sistemas no qual cada uma vai fornecer uma funcionalidade para a camada anterior. Tá? Uma segunda vantagem é que vai facilitar a troca de uma camada por outra. Por exemplo, aqui no modelo OSI, né, se a gente pegar a camada de transporte, se eu simplesmente estou usando TCP, se eu quiser passar a usar o DP como protocolo de transporte, né, simplesmente eu tenho que fazer a alteração na camada 4. As camadas 3 e 5 elas nem vão perceber que eu fiz isso. Né? Então facilita bastante a questão da troca de uma camada por outra. E também, né, isso vai ajudar na manutenção. Por quê? Porque quando a mudança é na mesma camada, igual eu falei, as outras nem vão enxergar. Então, assim, questão de manutenção, basicamente você precisaria modificar apenas uma camada, né? Se o padrão tiver realmente sido implementado por meio de camadas, nenhuma das outras camadas vai necessitar ser modificada, tá? E a última vantagem é que vai facilitar o reuso de uma camada. Por exemplo, se eu vou fazer um software no qual eu vou ter a utilização do TCP em vários softwares diferentes, tá? Então a gente consegue reutilizar essa camada aí que implementa o protocolo TCP como protocolo de transporte, tá? Em todos esses softwares, porque ele é basicamente a mesma. Você tendo camada, você pode pegar somente aquela camada e exportar para o outro software, tá? A gente tem algumas variações para o modelo em camadas, né? Os dois modelos mais comuns são os modelos de 3 camadas e 2 camadas, tá? O modelo de 3 camadas, ele ficou bastante comum pelo processo que a gente chama de downsize de aplicações corporativas na década de 80, né, e 90. Essas aplicações corporativas, geralmente elas rodavam no mainframe, né, com um servidor, e a partir dela você tinha terminais que faziam acesso a esses servidores, né? Então, a partir do momento que você começou a migrar isso para outros computadores, né? Que não eram os mainframes, esses computadores geralmente servidores rodando Linux ali, foi interessante a aplicação do modelo de 3 camadas, né? E o que esse modelo de 3 camadas ele tem? Tá? A primeira coisa, você tem uma camada aqui, né? Que é a camada de interface gráfica de cliente, só para a gente poder contextualizar. Esse padrão aqui foi muito comum nessas aplicações de downsize, principalmente no sistema financeiro, no caso de bancos, tá? Então, os bancos, quando eles passaram a adotar servidores distribuídos aí, essa arquitetura aqui ela ficou bem comum, inclusive ela que possibilitou o acesso, por exemplo, ao surgimento dos caixas eletrônicos e terminais de autoatendimento, tá? Esses terminais seriam essa primeira camada, né, de cliente, no qual ela vai acessar a aplicação, né, que seria a segunda camada, e essa aplicação vai acessar o banco de dados para poder mostrar tudo aqui, saldo, extrato, o cliente pode fazer transferências, esse tipo de coisa, tudo via a interface gráfica, né? E basicamente nada daquilo está sendo guardado na própria interface gráfica, e sim nas outras camadas, ok?
A camada 2, né, é a camada que vai conter a lógica de negócio. Basicamente, a primeira camada, que é a interface gráfica, ela só mostra informações. Então, sempre que, por exemplo, o cliente solicita uma transferência, vai ser essa camada de aplicação que vai ter as funções, né, e o software também, que vai fazer com que ele subtraia aquele valor que o cliente quer fazer a transferência da conta dele e some na outra conta lá, que é a conta de destino, esse valor da transferência. Tá? Então, tudo que está relacionado com as funções para que o software funcione conforme desejado, está implementado nessa segunda camada, que é a camada de aplicação, que contém toda a lógica de negócio. E uma terceira camada que a gente tem aqui é a de banco de dados. Tá? Então, o banco de dados é onde eu vou guardar todas essas informações, tá? Sobre contas, número de contas, usuários, saldos, transações feitas. Então, tudo isso está na minha terceira camada, que seria a camada de banco de dados. Uma característica interessante aqui é que essas camadas elas não precisam estar fisicamente no mesmo local, tá? Elas podem estar em locais diferentes, que é o que a gente tem de novo no sistema bancário, né? Você tem um terminal de autoatendimento aqui, que geralmente está na agência. Essa aplicação ela não necessariamente precisa estar na agência, ela pode estar em qualquer central de processamento, né? Em qualquer lugar que consiga fazer isso, uma fazenda de servidores, qualquer coisa do tipo, tá? E, por último, o banco de dados também ele pode estar em outro local, pode ser um banco de dados em nuvem, pode ser um banco de dados em algum lugar central na sede do banco, qualquer coisa do tipo, tá? Então, basicamente, esses três aqui não precisam estar necessariamente no mesmo lugar. Isso é uma característica da arquitetura em camadas. Uma outra arquitetura que a gente tem também em camadas é a arquitetura de duas camadas. Ela é um pouco mais simples, porque basicamente a gente considera que a camada 1 do cliente ela é composta pela interface, né, gráfica e a lógica de negócio, então está tudo ali em uma camada só. E a gente teria uma segunda camada que é o servidor de banco de dados com o banco de dados. Tá? A desvantagem nesse caso aqui é que todo o processamento ele é feito no cliente, igual está mostrando aqui. Tá? Então, no caso da arquitetura em duas camadas, tanto a interface gráfica quanto a lógica de negócio, elas estariam aqui na mesma camada. Tá? Como exemplo, por exemplo, a gente pode ter algumas aplicações do smartphone, no qual a tela do smartphone é a interface gráfica e o próprio smartphone ele faz todo o processamento ali para a gente, tá? E só acessa alguns dados de algum servidor em nuvem ali para poder ter acesso a esses dados, mas toda a lógica sendo processada aqui no próprio dispositivo, ok? E acabei de falar, a nossa segunda camada seria a camada de banco de dados. Muito bem, então essa foi a nossa segunda parte da nossa aula, no qual a gente falou sobre a arquitetura em camadas, tá? A gente continua na nossa terceira parte, no qual eu vou falar sobre a arquitetura MVC. Um abraço e até lá!